estão? Estava olhando aqui o nosso histórico, uns loizinhos aqui. Mas a maioria desses lois é taxa, tá? Quase sempre a mecânica prevê a cor da vela. Se você souber esperar a taxa certa, você pega. Talvez eu grave um vídeo falando aí sobre taxas. Talvez não, né? Eu tenho que gravar, mas vamos fazer uma leitura aqui. Só leitura, tá? Observar o que acontece no movimento. Vamos pegar o preço a partir dessa alta aqui. O preço está sendo formado a partir dele de novo. Por que eu estou marcando esse pavio? Aqui começa a nossa posição de venda, né? Nossa posição de venda começa aqui, o comprador está daqui para cima. Você vê isso acontecendo aqui. Fica de olho nos movimentos, tá? Tem que ficar de olho nos movimentos, no que o gráfico tem para mostrar para nós. Certo? A gente tem uma vela de compra aqui, acima do registro da vela, trabalha a compra. Então você vê que o preço está sendo formado aqui a partir dessa vela, certo? Olha que lindo como que respeita o movimento. Toda vela tem um movimento fractal, tá? Que defende a sua queda ou a sua alta. Aqui a gente tem uma outra vela de venda. E aqui está um movimento fractal, que quando é rompido, ele faz o falso rompimento e logo em seguida starta acima. Aqui a gente tem uma outra vela que tem um movimento fractal, né? Que faz o mesmo movimento. Falso rompimento e depois starta. Isso é cíclico no mercado, tá? Quando starta, forma outra vela que também vai defender o movimento, tá? Ele vai fazer o falso rompimento e depois vai startar. O falso rompimento ele já fez, certo? Então se você pegar aí uma entrada linda aí, o preço parando acima da posição, ele vai para compra. Você consegue pegar entradas de compra aí até o registro, claro. Aqui a gente já tem o movimento fractal da vela. Está acima desse registro. Opa, está acima dessa taxa.
saber onde o preço está trabalhando é sempre muito importante, tá? O que a gente tem que olhar aqui? O movimento está lateralizado, viu? Essa compra aqui, se ela romper a oferta de compra, ela tem que seguir para buscar o registro. Agora, se ela voltar para aqui, ela vai atrapalhar procurando o futuro máximo da VEL, né? Para poder romper e trabalhar abaixo. Mas essa zona aqui defende o movimento da compra, por causa dessa VEL que foi formada em cima da VEL anterior. O preço está no registro da VEL aqui, tá? Se ele se confirma no registro da VEL, ele vai descer para buscar a máxima. Eu vou fazer mais vídeos, tá? Só vídeos curtos para não ficar muito longo. E aí fica mais legal, interessante aprender e poder ver qualquer hora aí. Tem que ser de venda essa vela aí. Nos 10 segundos, as véus defendem o movimento. Se você tem uma véu de compra, ela vai defender o movimento para queda. Se você tem uma véu de venda, ela vai defender o movimento para compra, tá? Aqui foi rompido o eixo da véu. Então, quando rompeu com nova baixa, preço fechado, eu mandei para buscar, certo? Agora a gente tem uma véu de venda. Se o preço romper, funciona do mesmo jeito, tá? Daqui até aqui. Aqui tá a nossa line gold. A compra fechou. Se a compra se mantiver dentro aí, ó, o preço cai, tá? Por quê? Nova posição que rompeu, posição que engolfou, certo? A venda rompeu, manteve dentro aqui. Tem que cair o preço aí. Operando as velas. Isso é um movimento para entrada maior, tá? É sempre assim. A véu de compra defende o movimento para venda, da venda, né? A véu de venda, você tem uma véu aqui, defende o movimento para queda. Tem que parar abaixo da posição, né? Abaixo desse pavio aqui, vamos ver. Mesma coisa. O movimento está defendido pela venda aqui, tá? Compra não rompe, se mantém dentro da posição. E o lote de venda tem um futuro para trabalhar.
Aí tu vai pegando a sequência, ó. Posição que rompeu, né? O preço se manteve dentro dela. Não rompeu a lá compra que fez a entrega. Aí a gente tem uma taxa de véu aqui, né? Ponto zero aqui. E o preço fica abaixo do ponto zero. Tem um ponto zero aqui. Tem que cair o preço aí. Fechou. Voltou para dentro da posição. Tem um futuro ainda. Aqui tem uma última compra. Se o preço fechar aqui, ele também cai. Agora ele sobe. Por quê? O preço está fechado embaixo. Voltou para dentro do lote da compra. Tem uma nova alta. Movimentação de nível. Aí ele tem uma compra para buscar aqui. Rompimento com nova baixa para um nível que já tinha confirmação. E esse nível é o quê? O domínio da véu, tá? A gente tem uma véu aqui, certo? Tem uma véu aqui. Então a gente tem esse movimento. O registro da véu está aqui, a confirmação está abaixo. Vai continuar fazendo o trabalho aqui, tá? Por quê? Posição que rompe, né? A compra está aqui. A única compra que tem para ser trabalhado está aqui. O preço retrai e reverte. E o preço não rompe a taxa da posição. Acima daqui ele poderia vir buscar os futuros acima, tá?
Tá aí 2 entradinhas da Vel, linda, linda, linda. O preço tem que se manter abaixo do pavio da compra aqui. Certo? Tamo junto. É nóis, vamos pra cima. E aí, meus caros, meus caríssimos, Trader Augusto Martins aqui. E como vocês podem ver nessa tela principal aqui, temos como tema lotes, tá? O que a gente vai precisar falar e saber sobre os lotes. Só que antes de mais nada, como vocês puderam ver nos conteúdos que foram passados nos últimos vídeos, a gente estava falando dos pavios e paramos na parte dos pavios como primeiro registro. Gente, o primeiro registro ele vai ser essencial para nós em toda a formação de movimento, tá? Então, o primeiro registro é um conceito importante porque todos os outros conceitos dos pavios podem ser encontrados dentro do primeiro registro. E a gente encontrando alguns dos conceitos que a gente já tem e acabaremos de ver daqui para frente dentro do primeiro registro, pode ser uma bela de uma informação que nos dará um sentido na formação do cenário do gráfico, ok, meus caríssimos? Então a gente já falou dos pavios como primeiros registros e a gente vai falar dos pavios como deslocamentos. Deslocamento nada mais é do que quando a gente tem um pavio que trabalha com a contabilização além do último pavio anterior, tá? Então, se temos um pavio em cima de um preço, né, na faixa máxima de um preço, o deslocamento seria um novo pavio que iria além da taxa máxima do último pavio contabilizado. Então, teríamos uma diferença, né, de contabilização, e essa diferença a gente chama de deslocamento, tá? Porque está deslocando, né, a taxa aonde a oferta da compra pode trabalhar de uma taxa mínima para uma taxa um pouco superior à última taxa cadastrada. Então a gente tem deslocamento quando acontece essa diferença aí, ok? Isso também a gente vai ver que na formação dos cenários é muito importante para a gente entender o sentido atual da oferta, certo, meus caríssimos? Além dos deslocamentos, né, os pavios vai trazer para a gente posicionamentos que também estarão nas taxas máximas e mínimas aí dos primeiros registros e vai nos ajudar a entender a formação do cenário e vai também nos ajudar, inclusive, a pegar retrações, como a gente viu lá no primeiro módulo, naquele exercício que foi passado sobre como pegar retrações. Certo? Posicionamento nos dá aí uma direção sobre a atual formação também do preço para um dos dois lados, ok? A gente vai ver os pavios também como zonas de demanda, né? Que são muito importantes para a gente também definir o futuro do preço, né? E esse futuro vai nos indicar um alvo, então conhecer as zonas de demandas também, conhecer os pavios como zonas de demanda nos ajudam a entender a formação do movimento, ok? Pressões, né? Pressões é quando a gente tem o deslocamento, né? A gente tem o deslocamento que também pode ser chamado de pressão, só que geralmente o deslocamento acontece também perante preços fechados e as pressões podem vir umas do lado da outra, mas que contabilizam além de alguma taxa importante para a gente considerar a pressão para levar em consideração o trabalho com o aumento da demanda, de onde essa pressão está acontecendo. A pressão sempre vai ser importante para nós no retorno do preço a esse nível que teve essa pressão criada aí, ok? Espaçamentos. Espaçamentos é toda oferta contabilizada no gráfico que ainda não foi trabalhado na oferta atual, né? Que não foi trabalhado fechando o corpo ali com a oferta atual, fechando, realizando a entrega daquela taxa.
Então, espaçamento é todo pavio contabilizado, todas as taxas que estão no pavio que ainda podem ser trabalhadas para que elas sejam arrematadas, né? Digamos assim. O falso rompimento, que também vai ser muito importante para nós, toda a retração. A gente já falou lá em cima como ver um falso rompimento na forma macro e na forma micro, e é muito importante para a gente entender como um movimento que todo falso, que toda retração é vista para nós como um falso rompimento quando a gente tem uma visão da mecânica. Certo, meus caríssimos? A gente se vê nos próximos vídeos. Tamo junto. E aí, meus caríssimos, trader Augusto Martins aqui. Então, como a gente viu no final do último vídeo, a gente falou que os pavios também podem ser vistos como um falso rompimento, né? E a gente já havia falado do movimento de falso rompimento nos vídeos anteriores também, certo? E aqui a gente vai falar de mais dois conceitos principais dos pavios, tá? Que é a indecisão, cenário de indecisão. O pavio também pode representar para nós um cenário de indecisão, e a gente, perante a esses cenários, teremos aí uma formação de movimento, né, para ambos os lados ou para um dos lados. Mas a gente também, graças aos pavios, teremos o conceito de indecisão perante o gráfico. Os pavios nos dão esse conceito, né? O outro conceito muito importante dos pavios são os alvos. A gente vai aprender dentro do gráfico que os pavios também se tornam e são alvos para a gente, dependendo de onde o movimento e o momento da oferta estiver. Certo, meus caros? A gente vai ver algumas coisas numas imagens agora perante o gráfico para vocês verem todos esses conceitos aí. Então, meus caros, meus caríssimos, graças aos pavios, temos aqui algumas imagens legais com algumas observações que eu quero fazer para vocês, tá? Essa entrada, por exemplo, tem tudo a ver com pavios, né? Porque a gente tem zona de demanda, tem movimento de arremate de zona de demanda, e a gente sabe aonde está a entrega do futuro do preço, baseado em qual nível ele está. E na tela seguinte você vê que, tendo a entrega, o movimento gera uma resposta de acordo com o arremate da zona de demanda. Então, conhecer todos os conceitos aí que os pavios nos trazem são muito importantes. E acontece do lado oposto. Você pode ver se tem zona de demanda, né? Você pode ver que o movimento foi arrematado pela venda. Certo? Você pode ver que a compra fechando abaixo da nossa zona de demanda gera uma resposta de venda. A gente pode ver também que temos o primeiro registro lá atrás que determina o nível. Você pode ver a simetria, tá? Zona de demanda, até onde temos o futuro da compra. Certo? Primeiros registros, né? Até onde está limitado o preço. Temos deslocamento perante um preço fechado. Temos deslocamento perante preço aberto. Teríamos pressões se tivéssemos venda além de venda. Tá? Então, os pavios são muito importantes para a gente definir, entender e conceituar a formação dos movimentos no cenário. Certo, minha gente? Já já a gente se encontra em mais um vídeo aí. Tamo junto. Continuando, tá? Aqui a gente tem mais alguns pavios que foram importantes para que a gente pudesse efetuar o nosso trader aí,
nosso trade aqui, nossa entrada, né? Primeiro registro, né? Temos a estrutura. Aí você pega e vê o que? Rompimento, tá? Você pode ver que está marcado abaixo, rompimento. Confirmou embaixo, só que porém o doji, como o preço ficou uma confirmação dentro do nosso movimento que impulsiona o preço, certo? Esse pavio mais essa movimentação de rompimento, confirmação e retorno do preço no gap nos deu o auxílio para uma entrada aí. Tudo baseado no pavio, tá? Então, vocês vão ver que os pavios são muito cruciais para que a gente possa efetuar uma entrada aí, conhecendo os conceitos que eles nos trazem, como o preço trabalha além dele, ok? Então, meus caros, conhecendo todos esses conceitos aí, através dos pavios, a gente vai começar a falar de lotes daqui para frente, para que a gente possa estar mais próximo aí da conclusão de tudo que é teórico da mecânica, para que a gente possa focar na prática do operacional com todas as informações já passadas, certo? Da taxa lá no nível de oferta, você vai ver que serão negociados vários pacotes, né, de volumes dentro de uma mesma taxa. Então, quer dizer que para mim esse operacional é fabuloso porque de verdade, eu não sei vocês, como é a forma de vocês estudar, mas quando eu insisto numa coisa que não funciona, ou eu desisto, ou eu insisto procurando outras coisas. E a gente, eu, o Robson, a nossa equipe aí, a gente que também é amante do mercado, assim como vocês, meu, eu cheguei aqui com o intuito de renda, uma segunda renda, tá? Comecei a procurar na internet, não, eu quero uma renda, eu vou ganhar uma segunda renda, porque eu trabalho em empresa ainda, tá? Agora, tô só esperando ser dispensado, porque eu tenho a certeza de que eu consigo viver de mercado, mas eu quero passar o que aconteceu comigo, o que aconteceu para mim, para vocês, para que vocês tenham essa mesma certeza. E a gente foi aprimorando, estudando, vendo o que funciona, o que não funciona, criamos a nossa equipe para testar, estamos testando, estamos estudando. Inclusive, será com essas equipes, com o pessoal dessa equipe que vocês participarão a partir da segunda metade do ano, as lives de operações com a gente, para vocês verem a gente colocando em prática tudo que vai ser passado ao longo da primeira metade do ano. Aí. Eu sei que vocês estão na pressa, no alvoroço de pegar tudo, mas a teoria, gente, é muito importante, tá? Então, foquem muito na teoria, porque a teoria vai mostrar para vocês como que a gente chegou a cada uma das conclusões para poder tirar cada um dos conceitos aí que a gente colocou dentro do operacional, certo? Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à mecânica, e eu gostaria de saber um pouquinho de cada um de vocês aí. Essa live vai ficar um pouquinho longa, porque eu quero ouvir cada um de vocês que estão aqui comigo, tá? E eu vou começar por nome. Pronto. Só mais um detalhe, quem sentir a vontade de e preferir mandar pelo chat, pode mandar também, que a gente vai lendo as perguntas aqui também, tá bom? Beleza, gente? Quem está aqui, vamos começar? Quem tem a primeira pergunta aí, pode perguntar. Vamos para cima. O que eu queria só falar para vocês rapidinho, vocês estão vendo a minha tela aí, né?
Sim, estamos vendo. Só para falar um pouquinho desse cronograma de novo para vocês aqui. Certo. O A Alberto gente já come... quer fazer alguma pergunta, Augusto. Perfeito. A gente começou aqui, ó, a mecânica, o mercado financeiro. A gente ainda tem muita teoria para falar. A gente está falando do preço. Aí, ó, olha onde que a gente está. Estruturas high-end, operacional. Então, eu tô tentando passar as duas partes que a gente tem que passar para vocês de forma simultânea, entendeu? Então, foquem em tudo que está sendo passado da forma que a gente está passando, porque quando a gente treinei a progressão, mas é high-end, mas eu vi que é difícil. Aí, como você falou que não era conteúdo que você não ia passar, que você passou para sanar, a dúvida eu ia te perguntar também da Vera Startup, mas como você falou que não é aqui, aí com certeza você vai explicar. Mas eu só queria saber como você falou da formação do preço aí, para estudar primeiro essa formação em 15 segundos. sim, sim. Quando eu falo, vocês estão vendo a minha tela, né? Vendo o gráfico? Tá. É porque nos 15 segundos a formação do preço é mais rápida. Para cada 1 minuto tem 4 velas, então para cada 1 minuto você vê o preço trabalhando referente à tua marcação de estruturas, que no caso seria para você praticar. Você vê 4 preços sendo formados perante a tua formação, entendeu? Você vê aonde o preço começa, você vê a extensão do preço, você vê até onde o preço foi. Tem uma pergunta no chat aqui, falando assim, aonde estão os eixos, certo? Deixa eu ver quem que é. Não, obrigado, Augusto. Pode ir, é só isso mesmo, vou desgravar a mão, valeu. Só para você vai explicar aí mesmo, valeu. Perfeito. Robert, primeira dúvida é onde são os eixos das estruturas que defendem o preço? A gente falou que toda estrutura é composta por 3 movimentos, correto? O primeiro movimento inicia na estrutura, o movimento de start. O movimento de start, no gráfico a gente tem as velas de start, que a gente vai falar lá na frente também, beleza, meu caro? Acho que era sobre isso que tu estava falando, né? E a estrutura de venda, estrutura raio também é a mesma coisa. Todo movimento tem a sua taxa de começo e taxa de final contabilizada. Não importa se é um padrão. Ou se é um preço fechado aqui. Esse movimento subiu mais alto aqui, o final dele é aqui. Tá? Aonde começa o movimento, começa o segundo. Então, o eixo está no final do primeiro movimento, na taxa que finaliza o primeiro movimento e começa o segundo. Aonde terminou o movimento, o segundo movimento, é a taxa onde começou o próximo movimento. Então, o eixo sempre será a taxa de encontro do final de um movimento com o início de outro. A gente precisa das máximas dos movimentos, que também vai formar futuros eixos. Se o pessoal quiser deixar o microfone desligado, né, mas é melhor. Beleza, perfeito. Para ter interferência aí dos microfones ligados. Toda zona estrutura, toda estrutura de compra ou de venda, a extensão do segundo movimento nos dá para nós um movimento de correção. A gente vai ver, né, quando fala de força de preço. Então, esses eixos aqui, ó, são que sustentam o mercado. É por isso que você vê que uma estrutura, quando a gente vai pegar a retração, a força está aqui, ó. É por isso que a gente falou, pega a retração aqui com a venda posicionada lá dentro do outro movimento. O movimento que rompe a taxa, o eixo de correção, tem a força do movimento. Só que a gente vai ver que esse movimento é cíclico, porque esse movimento que rompe a taxa de correção, esse aqui está rompendo uma taxa de correção.
Esse daqui está rompendo uma taxa de correção. E esse daqui é resposta de um preço de venda que também rompeu uma taxa de correção. O que eu preciso é que vocês encontrem esses eixos, encontrem essas estruturas e ver o preço trabalhando acima dos eixos. Abaixo do eixo, que é onde a gente estava pregando a retração do primeiro exercício lá. Um exemplo. É só isso que eu quero que vocês façam, que vocês vejam, que vocês encontrem. Se você conseguir encontrar isso daqui, você já vai ter muita referência lá na frente do gráfico, lá na frente do nosso estudo, que é o que eu preciso. Você tem o primeiro movimento, você tem o segundo movimento, e o terceiro movimento tu vai ter quando romper aqui, ó. Olha o eixo, olha o eixo. Olha o que o preço faz. Dentro do eixo, cai. Olha ele trabalhando abaixo do eixo. O que ele vai fazer aqui? Qual o eixo que ele está sendo escalonado? É isso que eu preciso que vocês vejam. Era isso que você estava vendo, meu caro? Top da galáxia. Porque quando você vê esses eixos que está formando, aí você vai entender que quando o preço voltar lá, esse movimento que rompeu abaixo do eixo, ele impulsionou para baixo de outro eixo. Então, aqui, você vai entender que aqui você tem a retração por causa da formação do eixo passado. Você tem que encontrar as estruturas no gráfico para ver o preço retornando nos eixos. É só isso. Tá? Olha que lindo, mano. Nossa, isso é perfeito, pô. Isso é perfeito. Olha quando ele rompe e se confirma abaixo. Depois nós vamos estudar o movimento de confirmação. Depois nós vamos estudar quando que ele vai quebrar uma estrutura, que é o nosso falso rompimento, se vocês tiverem visto. O preço vai lá em cima do eixo e volta. Aí ele continua fazendo estrutura para venda. Se você observou o falso rompimento, você deve ter observado que ele fez esse movimento acima do eixo. Que quando ele fez esse movimento acima do eixo no falso rompimento, ou ele contabilizou e voltou para o movimento de venda por causa do movimento do eixo, ou ele se confirmou acima do eixo, e se é um eixo forte de venda, ele foi rompido e confirmado acima, é reversão de movimento. É só entender a formação das estruturas e os eixos. É só colocar no gráfico de 15 segundos lá e marca, deixa o preço acontecer. Vai desenhando, vai marcando as taxas. É só isso. Aí eu passei retração para vocês ainda pegarem, entendeu? Que é para vocês verem que os eixos respeitam demais. E eu ainda passei uma confluência a mais, que é a posição da vela dentro de um preço do nível oposto. A gente vai falar assim de pressão aqui, essa pressão, mas que pressão para mim não quer dizer quase nada, a não ser no retorno do preço. Eu preciso que vocês peguem e encontrem a taxa de cada movimento maior, que vocês encontrem as estruturas na forma macro e na forma micro. A gente estava falando aqui de uma forma macro, tá? Mas eu preciso que vocês saibam encontrar na forma micro, porque essa forma micro também respeita o movimento. É a forma micro que vai formando a forma maior. Certo, meus caríssimos? Deixa eu ver aqui quem levantou a mão. Ainda não entendi a interferência do 15S no operacional. O 15S é só para estudar com mais rapidez. Se você treinar ver o preço sendo formado mais rápido, você consegue assimilar melhor simetrias, você consegue assimilar melhor para onde o preço vai, você consegue já deduzir antes 1, 2, 3 velas. Quando você está nos 15 segundos, você deduz 4 velas, e no 1 minuto você só precisa de uma. Então, treinar no 15 segundos é eficiente demais, porque o preço é mais rápido, você está acostumado com o preço só de 1 minuto. O perfeito é 10 segundos, que né, a mestre Alba domina e arrebenta aí. Deixa eu ver aqui. Júnior César, pergunta aí, meu cara. E aí, Augusto, boa noite, tá ouvindo aí? Tô sim, boa noite.
Deixa eu te falar, a minha primeira dúvida aí é referente a esse movimento que você acabou de falar mesmo, sobre como que fala, na microformação da estrutura aí. Aí eu já tenho mais facilidade de ver esse movimento e estou fazendo as marcações nele. Essas marcações que eu faço do eixo nessa microestrutura, no caso do preço aí, ela vai defender tanto na venda quanto na compra, assim, independente se eu marcar numa estrutura de venda ou numa estrutura de alta. Não entendi tua pergunta. Tipo assim, eu estou fazendo a marcação na microformação do preço. Vamos supor que eu pego uma pernada de venda, faço uma marcação ali no eixo, no caso. Essa marcação que eu fazer nessa pernada de venda, ela vai defender tanto na compra ou na venda, quando o preço chegar ali? Isso que eu quero saber. Você lembra que a gente falou que o mercado é cíclico? Sim. Justamente por causa dos eixos, independentemente do tamanho da estrutura. Quando a gente fala de uma estrutura maior na visão macro, ela está sendo formada por estruturas na visão micro. Isso. Toda essa estrutura aqui está sendo formada por estruturas micro, tá vendo? Ó? Você tem eixos, o preço rompe, se confirma abaixo e vai embora. Aí você tem eixos, o preço sobe, se confirma abaixo e vai embora. Então, esse movimento de venda maior aqui está sendo formado assim, por causa dos eixos micro. Então, desde o micro a macro, você tem eixos que vai defender a posição do mercado. Certo? Certo. Prestem muita atenção, tá? Uma coisa que é muito interessante, a gente vai falar disso nos próximos módulos. Na extensão do segundo movimento, tá? Pega bem a taxa do segundo movimento. Porque a taxa onde termina o segundo movimento é onde começa o terceiro, tá? Aí você vai ver o preço rompendo eixos de estruturas passadas, ou defendendo, ou rompendo, para ir buscar esses eixos. O preço busca o eixo joga o preço para baixo, na recusa. O preço rompe o eixo, ele se confirma acima, jogando para cima na recusa. Esse movimento é cíclico. É o que você está fazendo aqui, ó. O preço rompeu, ele veio na recusa e jogou para cima. Gente, deixa o microfone no mudo, por favor. Já mutei. Vocês entenderam? Cyberpunk. Quem que é Cyberpunk? Fala o teu nome para mim, meu cara. É o Augusto. Christopher. Pode se chamar de Cyber, é Christopher. Beleza. Gente, vocês podiam me ajudar a facilitar, colocar o nome de vocês lá para a gente identificar o nosso aluno como o nome Christopher, mas para mim é mais, como que digamos, é mais profissional e para mim é melhor saber com quem eu estou falando do que ter esses nomes Eu aí. tenho duas contas, daí quando eu vi tava esse nome, mas daí é agora que eu vi aqui. Beleza, vai ajudar muita gente, tá? É bom que a gente se familiariza mais aí. Pode perguntar, meu cara. Eu sou aquele lá que me perguntou da apostila do João Batista. Ixi, mano, pior que eu nem vi aquela apostila, eu não conheço. Uhum. Vou te falar a verdade, eu sou fã da mecânica e eu só estudo a mecânica quando eu estudo a mecânica. Estudava muito, agora não estudo mais. É que eu falo para você, se tem uma coisa que eu acho que eu faço muito bem é ter foco. Se você quer ter foco numa coisa, meu cara, quanto mais distração você tiver, tava falando pro pessoal aí, eu tô tentando, como que se fala, distribuir de forma equivalente, né? Equidade, para todo mundo pegar o mesmo ritmo. Infelizmente, eu não vou conseguir atender todo mundo, porque tem uns que tá reclamando, enquanto 10 vem me agradecer, falando que tá muito bom, que tá top. Eu falei, mano, é as condições iguais para todo mundo. Se você não ignorar as outras coisas, você vai ficar perdendo tempo aqui, porque aqui tudo que a gente está passando, principalmente eu e a mestre Alba, é aula para vocês. Então, vocês estão tendo uma aula de live, vocês estão tendo uma aula de vídeo e vocês estão tendo a nossa aula escrita lá. Um cara falou que selecionou uma mensagem, fez muito boa, muito top a ideia dele. Tem gente que tem tempo para anotar, tem gente que está me mandando foto, está empenhado, está feliz, está agradecendo. Eu estou muito feliz com isso. Entendeu? Foca no que... Desenhando tudo aqui.
Foca no que a gente está passando aí, que vocês vão ver que tudo se encaixa. O que a gente vai estudar é o ciclo do mercado. O mercado tem um ciclo maior, e esse ciclo maior é composto pela soma dessas estruturas aqui, ó. O menor movimento que começa a criar aquela estrutura é esse movimento estrutural. A partir daqui, a gente tem os ciclos. E a gente tem um ciclo maior que é a mecânica fractal lá, que a mestre Alba está chamando de orbital agora, que a gente está fazendo um nome top. Porque a partir daí o mercado reinicia de novo. Então, a única coisa que a gente vai fazer é entender como que esse movimento maior é formado de cima para baixo e de baixo para cima, estudando a estrutura, que é o menor movimento que forma essas estruturas maiores aí, que coloca o mercado em ciclo. E os eixos sempre serão as nossas bases de informação. O que a gente está fazendo é estudar. Mano, se você for ver as nossas entradas lá, se você for ver o que a gente está fazendo aqui, a gente está entrando vela por vela, meu. Não vai ser fácil, não, tá? Não vai ser fácil, não, mas dá para fazer o que a gente está fazendo. É só vocês pegar o que a gente está passando aqui. A gente quer que todo mundo seja eficiente, seja eficaz nisso aqui. Mas a gente tem um tempo, a gente tem um cronograma. Então, Não, era isso aí que eu perguntei, porque eu achei que era interrelacionado, né? Aquela apostila lógica com a mecânica, mas a mecânica é uma coisa só, e a lógica é outra. então, eu não posso falar para você porque você me mandou, sinceramente, eu nem vi, tá ligado? Eu evito qualquer coisa que possa bugar minha mente. E eu sou um cara que eu questiono demais. Então, eu foco numa coisa só. E naquilo que eu tô focado, meu, vai vindo 1 milhão de perguntas. Uma coisa que é gostosa da aula são as perguntas de vocês, entendeu? Posso fazer a Pergunta. pergunta? Quem tá falando? É o É o Christopher. pergunta? Fica à vontade. Que tem a ignição, a correção, a impulsão. Tá. Aonde ali que eu marco, após o que, eu marco ali a ignição. IC, Ignição não, é start. start, então. Ó, você prestou atenção no que eu disse sobre os 3 movimentos? Que tá lá tá a ignição, mano. Ignição? Tá. Eu não lembro de ter usado essa palavra, não. Mas o Movimento. primeiro movimento, a gente chama de start. Eu até falei da extensão dele. O segundo movimento, a gente chama de correção, tá? E o terceiro movimento a gente chama de impulsão, porque ele tem a característica de ir acima do eixo da correção. Se você vê aqui, pode ser um preço de um preço por outro. Se você vê aqui, pode ser 3, 4 preços, pode ser 5 preços, não importa. A gente tem que saber a máxima que o preço subiu antes de reverter e a mínima que o preço contabilizou antes de reverter, aonde começou esse movimento que rompeu o eixo. Isso é cíclico. Esse movimento aqui tem essa mesma característica aqui, ó. E esse movimento aqui foi criado por um movimento de venda que tem a mesma característica da compra. Eu vou mostrar isso para vocês que é cíclico. Eu preciso que vocês entendam que se eu tenho um movimento daqui até aqui, ou se eu tenho um movimento, o preço desceu. A máxima que ele registrou foi aqui. A máxima que ele registrou antes de reverter foi aqui. A máxima que ele registrou, a máxima lá embaixo, né? A máxima de venda, foi aqui. A gente tem um eixo, né? Certo? Porque já corrigiu. Agora, olha onde o movimento foi até depois que rompeu. Até aqui em cima. Depois, quando ele desce, qual que é a máxima? Até esse pavio. Depois ele sobe até esse pavio. Olha quando ele rompe o eixo. E olha o que o preço faz quando o preço trava abaixo do eixo. Cai. Tá vendo que esse movimento aqui serviu de referência para essa entrada, mas esse movimento tem referência com esse preço? A gente só tem que saber
É por isso que eu falo, marca para você saber com qual eixo o preço está dando referência. No rompimento e no retorno, toda a estrutura que foi construída durante o preço, no retorno vai defender. Se você tem uma estrutura de venda aqui, né, e o preço está aqui, o preço foi rompendo, essas referências que a gente falou. Mas quando o preço estiver subindo, os eixos que foram criados para romper essas estruturas passadas são os eixos que vai defender o movimento, que vai defender a nossa formação de estrutura. É por isso que quando você tem um primeiro e segundo movimento, a vela está aqui, ó, eu já pego o puff. Aí, às vezes, o cara pega a retração, que nem meu parceiro falou, aí vai tomar um nós. É porque já está definido que vai formar o terceiro movimento da estrutura, que é o movimento de impulsão. Aí, se tu pegar a retração, meu cara, abaixo do eixo, tu vai tomar nós, porque o movimento vai construir uma estrutura. Mas para você ver que o preço está construindo estrutura, você vai ter que dominar a formação de estrutura. Então, a gente opera a favor do primeiro movimento, do segundo movimento, do terceiro movimento. É só você saber em que momento do gráfico o preço está. Ô, professor, tira uma dúvida. Esse negócio que o senhor falou até por outro aí clareou um pouco minha mente. Tem alguma vela específica ou eu posso começar a fazer isso a partir de qualquer vela? O movimento? Sim, esse nicho de movimento. Tem alguma vela específica que a gente tem que olhar? Você tem que ter. Outro, taxa Não. Você tem que ter. Você tem que ter uma taxa e essa taxa tem que ser rompida. Depois que essa taxa é rompida, você vê aonde está a correção. Você tem uma taxa, aqui tem um movimento, ó. Você tem uma taxa mais baixa do que essa, ela foi rompida. Você tem um movimento de compra, que é uma correção, e o eixo de correção foi rompido. Começa da reversão. Depois dessa reversão, qual que é o movimento maior? Aqui. Aonde está a correção maior? Aqui. Qual o eixo que foi rompido? Esse ou esse? Esse eixo foi rompido. Esse eixo tem a força que rompeu aqui. Está vendo a ligação do movimento? Esse eixo foi construído em resposta dessa estrutura e no retorno dele, ele vai defender, porque esse movimento rompeu o eixo de correção. As estruturas falam isso para você, pô. Aí o preço está aqui, ó, na terceira estrutura, lá acima do eixo, aí ele pega a retração. Mano, você vai tomar um óleo desse tamanho aqui, ó. Pega a retração, pô, aqui dentro, aqui, ó. Não é possível, ou melhor, é possível sim, tá? Começa a ver, meu cara. Comecem a ver isso daqui, ó. Isso aqui a gente vai falar nas próximas aulas. Mas se você marcar, você vai ver. E durante toda a extensão do movimento, quando o preço rompe, ele rompeu para compra. A venda vai vir aqui e vai tender a dar compra. Durante toda a extensão do movimento, o preço rompeu para venda, o preço vai vir aqui e vai jogar para venda, porque o movimento de arremate, que veio além do eixo, que corrige, é de venda. Se vocês estão praticando marcação, vocês devem ter visto isso. Agora, se vocês não tiverem, vocês estão observando errado. Correção. Olha o que acontece quando o preço vai lá dentro, lá. Quem rompeu? A venda. Quando o preço vier aqui, a tendência é de cair, por causa desse movimento que rompeu. Então, isso daqui torna para nós uma zona de demanda de arremate. A gente vai falar disso nas próximas aulas. A zona de demanda de arremate estrutural, ela vai dar para nós, vocês têm que ter visto isso aqui. É por isso que eu estou falando, vocês estão focando em outras coisas, mas tem aluno que viu isso aqui. Nossa, quando volta lá onde que fala que é o domínio lá, o movimento, o segundo movimento, o preço retrai. Eu falei, mano. Então agora você sabe onde você vai treinar a retração. Para que tu vai treinar a retração lá onde que o preço está acima do eixo, que ele vai impulsionar, meu? É isso que eu quero que vocês vejam, vocês precisam conhecer o cenário. Vocês estão me entendendo, meus caríssimos? Sim. Ó, tem um pessoal com a mão levantada aí, mas o tempo da live está expirando, tá? Eu vou fechar o tempo aqui e vou mandar outro link lá.